Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e se você estiver de fone, eu tô do seu lado direito ou do esquerdo. Hoje vamos entender como a superaudição dos quadrinhos funcionaria. Vamos começar com a superaudição e os sentidos animais do Wolverine. Nossa audição é na verdade um sentido de tato, mas muito mais refinado. Para ouvirmos o som viajando pelo ar, precisamos primeiro captar ele pela orelha, deixar ele entrar pelo ouvido externo e ampliar as vibrações, as ondas sonoras com o tímpano. O tímpano faz contato com 3 ossos realmente pequenos, o martelo, a bigorna e o estribo, que chacoalham ampliando o som para vibrar o ouvido interno. Essa vibração chacoalha o líquido que transmite a onda sonora pela cóclea. A cóclea que é formada de células ciliadas bem delicadas que sentem a vibração, daí a noção do tato. Conforme ficamos mais velhos, as células ciliadas morrem e perdemos a capacidade de ouvir em certas frequências. Veja o excelente vídeo do Zap Science para testar o quanto de audição você já perdeu. Já o Wolverine continuará ouvindo todas essas frequências conforme envelhece, já que ele tem o poder da regeneração. Agora, para ele poder ouvir em outras frequências, mais altas ou mais baixas como os cachorros conseguem, ele precisaria de uma cóclea com outro formato. E para poder ouvir os sons melhor do que nós mesmos ouvimos, ele precisaria de uma forma de captar mais ondas sonoras. Como os Namekianos, ele ia precisar de orelhas enormes. Isso se não levarmos em conta que ele pode ter ficado surdo com o martelo, a bigorna e o estribo cobertos de adamantium, como o Anthony Gurgel bem comentou. Falando em superaudição, não podemos deixar de lado o Super-Homem. Com uma anatomia kryptoniana, não dá para saber quais frequências ele seria capaz de ouvir ou não e quão sensível seria sua audição. Mas podemos aplicar uma física universal para saber quais são as suas limitações. O som viaja como vibrações no ar, o que quer dizer que ele não poderia ouvir fora da nossa atmosfera, e que depende da velocidade do som, que viaja no ar a 1.234 km por hora. Se alguém gritasse para ele em Paris e Metrópolis ficasse em Nova York, o som demoraria mais de 4 horas e meia para chegar. Alguém caindo de um prédio de 30 andares teria 4 segundos e meio para gritar. E o Super precisaria estar a menos de 1,5 km para ouvir o começo do grito antes do plaft acontecer. Imaginando que ele ouviu um grito a tempo de fazer alguma coisa a respeito, ainda precisaria saber de onde veio o som. Nós identificamos a fonte de um som pela diferença de intensidade e tempo entre um ouvido e outro. Uma diferença de menos de 1 milésimo de segundo que o som leva para percorrer entre um ouvido e outro, que nós chamamos de distância interaural. Uma diferença de tempo que dita a distância, como a minha apresentação na abertura. É assim que os sons binaurais dão a impressão de terem 3 dimensões. Eles são gravados com 2 microfones posicionados à mesma distância que os nossos ouvidos. Ouça agora com fones de ouvidos esse trecho do corte de cabelo virtual. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear. Very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear. Nossa percepção tende a ser em 2 dimensões, o que vem da direita ou da esquerda, por conta da posição dos nossos ouvidos. Se o Super-Homem quiser ter uma resolução tridimensional para saber a que altura alguém está caindo, precisaria ter a mesma habilidade que algumas corujas. Elas têm ouvidos hipersensíveis amplificados pelo formato do rosto como 2 antenas, e são capazes de achar a posição de uma presa pelo barulho que ela faz, incluindo a altura no chão. Só que para isso elas têm orelhas assimétricas, uma mais alta do que a outra. Assim, o Kal-El está limitado a ouvir o que acontece pela velocidade do som, e para poder responder bem ao desespero alheio, precisaria ter orelhas assimétricas. Para terminar, o personagem que faz o uso mais criativo da audição, o Demolidor e a sua ecolocalização. Afinal, não é só a luz que pode ser refletida de objetos. Pessoas são capazes de usar sons e o padrão de eco ao seu redor para se localizar, especialmente se não precisarem processar informações visuais. Como o cego Daniel Kish vem ensinando a centenas de outros. E como o Homem Sem Medo faz para se localizar, mas com uma diferença. O ecolocalizador mais habilidoso conhecido, Ben Underwood, demonstrou que precisamos de uma fonte de som. Ben precisou remover os seus olhos com 3 anos de idade por causa de um câncer retinal, o mesmo que acabou o matando aos 16 anos. Ele aprendeu a emitir estalos com a boca e usar o eco dos estalos para reconhecer objetos e o espaço ao seu redor.
O curioso é que se localizar pelo ouvido é uma coisa tão diferente do que estamos acostumados que Lázaro Spallanzani propôs ainda na década de 1790 a ecolocalização. Ele viu que morcegos precisavam das orelhas e não dos olhos para se direcionar no voo, mas ninguém aceitou. Só em 1938 que um aluno de graduação, Donald Griffin, resolveu usar detectores ultrassônicos para ouvir morcegos. Hoje sabemos que além deles, baleias e até aves como os pássaros do petróleo podem usar a ecolocalização, mas estão longe de terem a boa resolução de espaço que o demolidor precisaria para saltar entre telhados. Isso porque só os morcegos soltam gritos em várias frequências de ultrassom que muitas vezes nós não podemos ouvir. Senhores gritos, aliás, que chegam a mais de 120 decibéis, o mesmo que uma maldita vuvuzela a 1 metro do seu ouvido. Tanto que os morcegos que têm a ecolocalização mais bem desenvolvida entre os animais precisam desligar o ouvido enquanto gritam para não ficarem surdos. O demolidor precisaria dar constantes gritinhos de 3 a mais de 200 vezes por segundo para poder se localizar bem, ou para desviar das coisas jogadas pelo mercenário. Quem sabe até ter um nariz como o morcego nariz de folha, que deixa eles focarem o grito como uma lente acústica com a resolução de um fio de cabelo. É isso ou ter aquelas orelhas lindas para captar o som ambiente. E o seu maior inimigo seria a mariposa tigre e não o rei do crime, já que ela emite mais de 4.500 cliques por segundo que sabotam o sonar dos morcegos. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo e assine o nosso canal para escutar mais fofocas sobre a anatomia dos super-heróis. E até a próxima quinta. Agora que você já sabe para que servem suas células ciliadas, você pode exercitar as suas com o Hearing Guardian V1 da Bioson. O Hearing Guardian V1 é um software que ativa e movimenta suas células ciliadas uma a uma, como se fosse um afinador de piano, deixando elas mais resistentes ao longo de sua vida. O software foi desenvolvido na Coreia do Sul e teve sua eficácia comprovada pelo Instituto Earlogic de Pesquisa da Coreia. O Hearing Guardian V1 pode ser usado por qualquer pessoa de qualquer idade e você pode experimentar gratuitamente no site biosom.com.br. Vai lá para saber mais! Por favor, críticas, sugestões, comentários e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.